O resto é só fé, só fé, só fé. Gente, essa musiquinha é uma musiquinha negativa, besta, boba. Mas eu gostei da letra da música, porque no final ele fala que o resto é só fé, só fé, só fé. Mas é uma música negativa. É uma música negativa, tem palavras negativas nessa música. Mas não adianta eu mentir pra vocês que eu não gostei do final da música, só fé, só fé. Porque se eu vou mentir pra vocês, Deus tá vendo que eu tô mentindo. Mentir não é comigo, não. Ai, Jesus. Amigas, vamos falar sério. Que bobeira de música. Não, mas no resto ele fala que o resto é só fé. Só na fé mesmo. E é verdade. É só na fé que a gente pode levar essa vida. É na fé, é sorrindo. Deixa eu ver aqui como é que é o nome dela. Jaciara Moura. Jaciara. Olha o que ela escreveu aqui. Eu assisto todos os comerciais. Só por causa da senhora. Te amo, minha amiga. Deus te abençoe, te livre, te proteja. Todos os membros desse canal, todos os membros de todos os canais, mas como eu estou nesse canal, que Deus abençoe todos vocês. Aqueles que vêem os meus comerciais, aqueles que são membros, e aqueles que não são membros, nem vê os comerciais, Deus abençoe do mesmo jeito. Mas eu oro por todos aqueles que me ajudam, pode ter certeza. Não adianta eu ficar aqui mentindo para vocês. Não, eu vou orar para as pessoas que não verem meus comerciais. Eu não. Quando você vê meus comerciais, aí eu vou orar por você, amiga. Vamos parar de falar abobrinha. Mulher, é abobrinha? É não, é abobrinha, gente. É abobrinha. Ah, gente. Amiga, vamos lá. No último vídeo que eu gravei, eu contei do profeta que foi desacatado, da pessoa que disse que era profeta e foi desacatado, e ele determinou que se ele fosse profeta de verdade, e se o Deus que ele servia era pai dele, que o dono daquela loja fosse à falência. E que a esposa dele crescesse na vida. Em 3 dias ele decretou. E no mesmo dia, ele foi à falência. Porque ele começou a discutir com a esposa, porque tinha dado os R$ 20 para o profeta. E ele destratou o profeta, porque eu estava lá sentadinha escutando na loja. Ele destratou esse rapaz, disse barbaridade, e o rapaz abriu a bolsa, estava com a tiracola, abriu a bolsa, tirou os R$ 20 e devolveu para a mulher da loja. Porque ele chegou pedindo os R$ 20, dizendo que estava arrecadando, porque Deus tinha falado com ele, e ele queria vir abrir uma loja. Ai, gente, não é... Não, a gente não é ditado, não. Abriu uma igreja, gente. E quando o marido dela chegou bem na hora, ela não gostou, estou repetindo porque pode ter pessoas aqui que não viu a história. E ele destratou, ele chamou ele de ladrão, de tudo enquanto foi coisa. Ele chamou esse rapaz. Aí ele falou que se ele era profeta de verdade, e se o Deus que ele servia era de verdade, que ele ia à falência em 3 dias. E que a esposa dele ia crescer, porque ela tinha dado dinheiro. Então, ele chegou bem na hora, destratou esse rapaz. E aí começou, o rapaz foi embora, eu fui embora também. E eles começaram a discutir, a mulher reclamando porque tinha dado apenas R$ 20, não era grande coisa, até porque a pessoa, mesmo que não tenha uma loja no Brasil, mesmo que não tenha loja nenhuma, R$ 20 não ia matar ninguém, não ia falir uma loja. Os irmãos chegaram, estava aquela confusão, chamaram a polícia e pronto. Moral da história, ele virou mendigo por muitos anos aqui em Balneário Camboriú, que isso foi em 2007. Em 2007. Ele virou mendigo. Inclusive, ele ficou por 8 dias na cabana, lá no morro, onde eu recebi a cura, no monte. Ele ficou 8 dias lá, mas mesmo assim ele saiu.
Depois eu fiquei sabendo para poder gravar esse vídeo. Ele virou mendigo. O pastor levou ele, botou ele na cabana lá em cima do morro para ele, sei lá, fazer uma penitência, se arrepender do que falou para Deus. E quando ele saiu de lá, ele voltou, ele era argentino. Fiquei sabendo que ele era argentino, que eu fui me informar. Aí a Poderosa escreveu para mim assim, é que como, não acho o comentário dela, meu Deus, mas eu decorei. Ela falou que Deus não castiga ninguém. Que Deus não castiga ninguém. Mais ou menos isso que ela falou. Então, minha amiga, eu liguei para minha amiga que é pastora e comentei com ela sobre o seu comentário. Claro, você não falou nada demais, você só falou que Deus não castiga ninguém. Até falou de outras igrejas, tal, como falou, não, comentou de outras igrejas. Todo mundo tem o direito de comentar. E como eu não tenho religião, não entendo de Bíblia, os salmos que eu leio aqui para vocês são aqueles salmos que o pastor Candim, que o pastor Carlos me ensinou quando eu precisava, eu ia até eles e eles mandavam eu interceder com salmo tal. Então eu tenho uma lista desses salmos, são 30 e poucos, entre capítulo e versículo, que eu guardo até hoje e que eu rezo até hoje. Tirei o álcool do meu filho e muitas coisas que aconteceram. Então, amiga, veja, preste atenção aqui o que fala no... Preste atenção o que fala aqui no Salmo 104, 105, no capítulo 13 a 15. Então, Jesus disse assim, Jesus, quando andava pelo mundo, de nação em nação, de um reino para outros povos, ele não permitiu que os oprimisse, que não oprimisse ninguém, por amor a ele. E Jesus repreendeu, dizendo, não toque nos meus ungidos e não maltrate os meus profetas. Não toque nos meus ungidos e não maltrate os meus profetas. Então, é verdade. Jesus castigar, eu não sei o que é castigo. Castigar, ele pode não castigar. Mas se ele está chamando a atenção aqui do povo, falando que não toque nos meus ungidos e nem maltrata os profetas dele, é porque, certamente, quem maltrata os profetas vai ter o fim que essa aqui teve. E por isso, minha amiga, que eu não quero maltratar ninguém. Não quero maltratar ninguém porque eu conheço, dessa passagem aqui nos meus 75 anos, eu conheço muitas. Ó, minha amiga, pra você ver como os homens são ungidos de Deus, os pastores, os profetas e os bispos, para você ver como eles são ungidos de Deus e que esses homens estão em conexão com Deus e que esses homens vivem fervorosamente orando e fazendo oração, e orando e jejuando, para você ter certeza como esses homens falam com Deus e como o Espírito Santo dá resposta para eles no ato. Eu vou te contar o que aconteceu. Já tem outros vídeos gravados. Aí, é de muito tempo. Mas como isso foi há muito tempo atrás, eu vou te contar novamente, porque tem mais gente nova assim como você que não sabe. Eu morava em Curitiba, meu filho em Foz do Iguaçu. A esposa dele trabalhava no Paraguai. E ela trabalhava numa loja, numa empresa, onde os segurança estavam, quando ela chegava para ir trabalhar naquela hora, os segurança já estavam fazendo a segurança dela ali. Estava todo mundo sem piscar o olho, olhando o que ela fazia. E aconteceu algo nessa loja, e botaram a culpa na minha nora. Como é que a minha nora poderia fazer aquilo se os seguranças estavam com ela? Ela veio, eles moram em Foz do Iguaçu. A polícia paraguaia foi até Foz do Iguaçu buscar a minha nora presa. Aí meu filho falou, não, ela não vai presa. Eu sou o marido dela, o esposo dela, quem vai preso no lugar dela sou eu.
E eu sempre conversei com os meus filhos por códigos. Meu filho me ligou, na época era só o telefone fixo. Meu filho me ligou dizendo assim: manhã tá muito quente aqui em Foz. Eu perguntei, você tá indo preso? Ele falou, sim, manhã, tá muito quente. Quer dizer, sim, ele confirmou que estava indo preso. Sim, manhã, tá muito quente. Aí eu falei, você tá do lado brasileiro ou do lado paraguaio? Você ainda tá do lado brasileiro? Ele falou, sim. Começou o calor meio-dia. Então, tudo que ele falava assim, eu sabia que ele estava aprovando aquela pergunta que eu estava fazendo para ele. Tá bom. Desliguei, liguei pro pastor Candim. Pastor Candim, meu filho tá indo preso pro Paraguai, tá com a polícia paraguaia, não tem. Eu perguntei para ele, não tem nenhum policial brasileiro lhe acompanhando? Não, mãe, o calor começou agora, quer dizer, não tem. Aí o pastor Candim falou, irmã que não é irmã, por eu não ter religião, ele falou, irmã que não é irmã, eu vou fazer uma oração. Vou falar com Deus. Não falou oração, não. Eu vou falar com Deus. Aí ele começou a falar com Deus. E eu ouvindo. Ele falou, irmã, eu não vou nem terminar a oração. A irmã vai desligar o telefone. Porque o Espírito Santo me mostrou. O seu filho chegando na delegacia. Quando estão abrindo a porta do carro da polícia para ele descer, passou uma mulher e viu. E começou a dar risada. E mandou ele entrar no carro dela. E ele está, irmã, num lugar bem pequeno. Eles estão dando muita risada. Então, ele está comendo um negócio preto e tomando um negócio preto, um líquido preto. Eu não sei o que é, irmã. Mas ele vai ligar para a irmã agora. Pá, botei o telefone no gancho e ele ligou. Manhã, a senhora lembra daquela mulher milionária que eu salvei ela de um sequestro? Quando eu tinha 17 anos? Eu falei, sim. Falei, mas onde é que você está? Ele falou, deixa eu terminar de contar a história, mãe. Então, quando eu cheguei no Paraguai, na delegacia, que eu fui sair do carro da polícia, ela estava passando e viu. Ela teve um acesso de rir. Ela falou, mas por que você está fazendo o que aí? Aí eu falei do que eles estavam falando que tinha acontecido com a minha esposa. E eu vim presa no lugar da minha esposa. Ela falou, mas era só o que faltava. Mas era só o que faltava. Esse rapaz, quando tinha 17 anos, numa pobreza, não fez nada de errado, tomou conta de tudo que era meu e nunca fez nada de errado. Não é, sai pra lá, vamos lá pro meu escritório. Falei, bom, e onde é que você tá agora? Ele falou, tô no escritório dela, comendo nega maluca com Coca-Cola. Então era o bolo preto que ele via e o líquido preto que ele estava vendo meu filho comendo. Então era bolo de chocolate com Coca-Cola que ele estava comendo. Quem era essa mulher? A mulher que, pelo menos na época, né? Hoje ele tem 53 anos. Na época ele tinha 22. A mulher que mandava no Paraguai. Porque era uma mulher muito rica, uma japonesa muito rica. Uma japonesa, não é chinesa não, uma japonesa muito rica que mandava no Paraguai. E você sabe que nesses países, quem manda, manda. Agora eu pergunto para você, será que esse homem, esse pastor, não é um ungido de Deus que sabe tudo? Quer dizer, ele lá no bairro, na casa dele, eu lá na minha casa em Curitiba, meu filho lá em Foz do Iguaçu, chegando no Paraguai no carro da polícia, e ele na oração, o Espírito Santo mostrou certinho. Ele descendo do carro, a mulher passando, tendo um excesso de rir, pegando meu filho, botando no carro dela, levando para esse lugar pequeno, que era o escritório dela, era pequeno, um local pequeno, e que o Espírito Santo mostrou para ele, o pastor Candim, meu filho tomando um líquido preto e comendo um negócio preto que ele não sabia o que era. Amiga, sabe o que é que nós temos que fazer?
É não falar nada, faça igual a mim. Faça igual a mim. Eu não falo nada. Eu só desafiei um pastor aqui um dia porque ele não estava acreditando que eu recebo mensagem de Deus e ele começou a me desafiar, dizendo que eu tinha que me batizar, e eu falei que não ia me batizar, falando que se eu não me batizasse, quando eu morresse não ia para o céu, e eu falei que não acreditava, e começamos a desafiar lá na loja que a gente estava. E tinha uma vizinha aqui que estava acidentada no hospital, estava ela e o esposo. E e o esposo dela ligou para mim contando que não tinha medicamento que tirasse a dor. E eu e esse pastor, nós estávamos discutindo. Ele me falando do batismo, que eu ia para o céu e que não sei o quê. Eu falei, pastor, só digo que você tem contato com Deus igual a mim, se você fizer uma oração agora e tirar a dor da minha amiga lá no Hospital Santo Inês. Nessa época o Santo Inês funcionava, porque o Santo Inês hoje é fechado. Ele ajoelhou e rezou, e rezou, e rezou, e clamou, e gritou, e gritou, e gritou, e gritou. Perguntei para o esposo dela, como é que está a Ana? Ele falou, em gritos, porque nada passa a dor dela. Eu falei, então agora, pastor, vou mostrar para você que o meu Deus é diferente do teu. Porque o meu Deus foi quem mandou eu desafiar você. E se ele mandou desafiar você, é porque você não tem comunhão com ele, você não é ungido, você é um pastor que você trabalha por dinheiro. E não porque você serve a Deus. Não me ajoelhei, não tinha Bíblia, não tinha nada. Do jeito que eu estava escorado no balcão, só baixei a cabeça e fiz a oração. Quando terminei, perguntei pro marido dela, e Ana, como é que tá? Agarrou no sono, tá dormindo, graças a Deus. Aí pronto, aí eu deitei e rolei em cima do pastor. Mas por quê? Porque eu tinha recebido mensagem de Deus. Faça a oração pra Ana, que ela vai dormir agora. Então eu tinha recebido mensagem de Deus. Porque quando a mensagem vem na nossa mente, é Deus. É Deus falando, porque quem tem acesso à nossa mente é Deus. Mas o pastor estava me enchendo tantas paciências que eu desafiei ele, mas desafiei com ordem de Deus. Tipo, manda ele orar para Ana. Ele vai orar e ele vai orar e a dor não vai passar. E ele orou, gritou, judiação. E a dor não passou. E eu orei, a dor passou. Uma outra vez, uma mulher estava aqui na minha loja e chegou um senhor e disse assim para ela: você está preocupada para vender o seu comércio? Mas você vai vender hoje. O senhor está mandando eu te dar esse recado, que você vai vender hoje. Era 8 horas da noite. Já era 8 horas da noite, 20 horas, 8 horas, dá no mesmo. Mas essa mulher ficou tão indignada, vai se danar pra lá, que vai vender loja, ou vender comércio essa hora. Era um mercado que ela queria vender. Ela foi pro mercado, que é esse abençoado mercado que eu sempre estou falando aqui, que eu vou pra cafeteria, que é da Eliana, do Leandro, que é o único lugar que eu vou bater papo, por eles serem curitibano, eu gosto do papo deles, que é papo reto. Não falam besteira, não falam bobagem, é papo reto. A gente só fala coisa de futuro. Ela saiu jogando fogo pelos olhos. Foi pro mercado. Chegou lá, ficou em pé, que ela queria contar pro esposo dela, mas o esposo dela estava fechando o mercado. Nisso chegou um senhor que estava panfletando, tem vídeo gravado aí contando, isso faz tempo. Um senhor que estava panfletando saiu correndo para comprar um cigarro. Chegou lá e falou: você está fechando a loja? Já está fechando o mercado? Ela falou: tô. Ele falou: mas eu queria comprar um cigarro. Ela falou: já estou fechando, mas eu vou pegar o cigarro. O cigarro já estava no caixa mesmo, né? Aí ele falou: por que você não quer vender esse mercado? Ela falou: quero vender o mercado, mas ela não deu bola porque ele estava panfletando na rua. Ele falou: quanto é que você quer para o seu mercado? Quero tanto. Ele falou: então o mercado é meu. Eu vou comprar o mercado. Ela falou: como assim? Ele falou: eu vou comprar o mercado. Aí, para ela acreditar, ele fez uma transferência. Acho que já tinha Pix, na época do Bolsonaro já. Foi na época do Bolsonaro, já tinha Pix.
Ele fez um Pix para ela, ou foi uma transferência, eu não lembro. Eu sei que ele fez ou um Pix ou uma transferência para ela segurar o abençoado mercado. Isso foi no sábado, na segunda-feira, quer dizer, ele fez na hora a transferência e na segunda comprou o mercado. Foi um outro dono que depois vendeu para esse meu amigo, esse casal amigo meu, que Leandro e Eliane. Então, para você ver, quando Deus fala, quando é ungido de Deus, amiga, quando é ungido de Deus, Deus fala, Deus manda um recado e a pessoa fala. Agora, para quem é do mundo, e essa mulher é uma evangélica, ela anda com a Bíblia para lá e para cá, ela é evangélica. Mas cadê a fé que ela tem, amiga? Não tinha. É um senhor de idade, um senhor de cor preta, bem velhinho. Só olhou, ele lá sabia que ela tinha mercado, ele não sabia que ela tinha mercado, ele não sabia quem era ela. Ele só olhou para ela e falou, você está angustiada porque você quer vender o seu comércio e não está conseguindo? Você vai vender hoje mesmo. Quer dizer, vendeu, saiu, atravessou a rua aqui, que é bem aqui perto da minha casa. Chegou o panfleteiro, aí esqueci o nome dele, que comprou o mercado, falou para ela, não, eu vim para comprar um mercado e eu tô aqui hospedado no hotel e para eu não ficar pensando bobagem, nem gastando dinheiro do hotel, eu pensei em distribuir panfleto, pelo menos eu tô ganhando o dinheiro do cigarro e tô ganhando o dinheiro da comida, que é aquela história do quem pensa enriquece. Então ele pensou e enriqueceu. Aí ele comprou o mercado e depois de 3 anos vendeu para esse casal de amigo meu. Quer dizer, você acha que esse povo não são ungidos de Deus? Você acha? Você acha que a pessoa que vem debater com a gente, ele não só vai para trás? Nunca tive medo, amiga, de discutir com ninguém. Nunca tive medo, amiga, de enfrentar alguém, mas eu só enfrento quando o Senhor fala comigo. Responda. Isso, isso, isso e isso. Nada além. Eu não tiro nada da minha cabeça. Eu fico escutando. Quando Deus fala comigo, aí eu falo, aí pronto. Aí eu desafio mesmo. Sempre desafiei todas as pessoas que chegou até a mim se fazendo de grande sem ser. Eu desafiei porque eu recebi a mensagem de Deus. Então eu desafiei. É desse jeito, amiga. Então sabe o que eu e você temos que fazer? É ficar quieta, porque a gente não sabe quem é ungido de Deus. A gente não sabe realmente quem recebe mensagem. A gente não sabe quem é profeta, nem quem é bispo. Eu fico bem quieta. Hoje eu fui tomar café lá na Eliane. Na verdade, eu tomo chá e eles têm umas empadinhas vegetariana com a delícia de brócolis. E eu fui comer. Então eu estava lá lembrando e dando risada. E a gente comentando, né? Eu falando que eu gosto, é o único lugar que eu vou é lá. Se tem pessoas na cafeteria, eles me botam sentado lá perto do caixa, porque eu já nem gosto de ouvir certas coisas, porque eu tenho medo de desafio. Porque se eu desafiar, amando de Deus, não assim, só de boca falando besteira. Então, só de boca assim falando bobagem, eu falo aqui pra vocês. Já deixaram o like? Já se inscreveram? Ou estão achando que eu vou ficar aqui até que hora falando? Gente, um beijo no coração de vocês. Eu amo todas vocês. Vocês são maravilhosas. Vocês são abençoadas. Vocês são as minhas companheiras. Mas se vocês não vê os meus comerciais, eu vou ficar bicuda, com raiva de vocês. E vou desafiar vocês a ser assinante do YouTube Premium. Amigas, eu sei que muitas de vocês estão tristes porque hoje, né, que é dia de finado. É duro, é difícil, mas a única certeza que se tem é a morte. Não tem outra. Por isso que a gente tem que se preparar e a entender o significado, que todo mundo nasce e morre. Quem devia não ter morrido era Lázaro, que Jesus deu vida para ele. Ele morreu 2 vezes. A primeira vez ele morreu, Jesus ressuscitou ele depois de 3 dias. Depois ele morreu e não voltou mais.
Porque é assim a ordem das coisas, é assim que Deus fez, é assim que Deus fez o mundo, é assim que Deus fez nós. A gente nasceu, morreu. É duro, é difícil, é. Mas que Deus tenha misericórdia de vocês, de quem estiver triste, que Deus abençoe e bota uma música, mesmo uma música besta para você dar risada e vá sorrir. Venha, sabe, venha ver esse vídeo meu, me xingue, fale só hoje. Tu xinga eu, mas tu não precisa vir contar não, porque senão vai pro spam, não vou ler nem, não adianta. Hoje tá tudo liberado, hoje tá liberado, pode xingar que eu vou dar risada de você do mesmo jeito. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe. Quem estiver triste por a perda, que Deus coloque a mão no seu coração, que Deus tire a sua tristeza, tire a sua angústia, lhe conforte, porque tudo são o jeito que Deus criou o mundo e que botou nós aqui nesse mundo, pra gente viver sorrindo. De repente a gente vai chorar, a gente vai sair desse mundo, vocês vão ver meus vídeos e vão ficar falando, Dona Zilda fez a gente dar muita risada. Hoje em dia, não tem mais que me faça me dar risada. Outro vai dizer, graças a Deus, fiquei livre daquela adoidada que só falava bobagem pra gente dar risada, ou não falava nada que prestasse. Ai, tem gente pra dizer de tudo. Um beijo no coração de vocês. Fiquem todas com Deus, que a vida nos surpreenda. Até o próximo vídeo aqui, contando caos.